acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o quem seguinte. sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Ele já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, estamos em mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje, com muito prazer, dividindo a banca comigo, a doutora Herta Padilha de Oliveira, juíza da 9ª Vara Civil da Comarca de Santo Amaro e também vice-presidente do IPAM. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutora Tarsila? É um prazer estar aqui novamente. Prazer é meu. O nosso tema de hoje é planos de saúde. E para falar sobre o tema é o Dr. Décio Luiz José Rodrigues, juiz assessor da presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, autor de diversos livros, e eu destaco aqui o livro Planos de Saúde e Questões Controversas. Tudo bom, doutor? Tudo bem, agradeço o convite, doutora Herta. O prazer Nós que é nosso. agradecemos a sua presença, o senhor ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. A honra é toda minha, muito obrigado. Bom, doutor, eu vou iniciar com uma questão que é muito recorrente, falando dos planos de saúde, né? Eles costumam limitar doenças, né, no atendimento, no fornecimento do plano. Isso é válido? Isso pode? Olha, quando a gente fala do plano de saúde, nós temos que levar em conta que não deixa de ser uma relação de consumo. Isso até o STJ, pela súmula 469, já decidiu que o Código do Consumidor se aplica aos planos de saúde. Então, nós temos que levar em conta os princípios e normas do Código do Consumidor para os planos de saúde. Então, a limitação pura e simples, ela pode ser aceita se não houver abuso. Agora, como que nós vamos analisar se há ou não abuso nessa restrição? É caso a caso. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa responde a um questionário, fala sobre doenças que teve, que tem, e não sabe que tinha um outro tipo de doença que fora excluída pelo plano de saúde, mas que realmente ela estava acometida da doença. Então, podemos considerar um abuso essa restrição. Então, nós podemos falar genericamente, pela proteção do Código do Consumidor, que essa limitação vai ser mínima, não podendo ter o abuso. Na realidade, eles têm que dar informação antes, né? E aí eu já emendo a pergunta, né? A recusa da adesão quanto às doenças pré-existentes, né? Essa informação tem que chegar, eles podem recusar a doença pré-existente? Como funciona, doutor? Em todo o plano de saúde, quando há a adesão, existe um questionário de resposta para o consumidor aderente, e ele fala sobre a situação dele, se já teve doença tal, etc. O problema é que muitas vezes o consumidor é leigo nesse aspecto de doença. Então ele não sabe se, quando perguntam de tal doença, se ele tem essa doença ou não. Então o que acontece? Vão perguntar se tem alguma doença pré-existente. Ele fala que não, porque até então não sabia. Como que ele vai dizer que se tinha ou não uma determinada doença? Médico, né? Não é médico. Por isso que o plano de saúde deve submeter o consumidor a um exame médico prévio, para se saber aí, com certeza, o que tem e o que não tem. Então pode ser uma exigência do plano a perícia médica? Pode ser e até deve. Por quê? Porque a jurisprudência entende, as decisões dos tribunais, que se o plano não quis submeter o consumidor a esse exame prévio e depois dizer que não cobre porque aquela doença é pré-existente, ele deve cobrir, exceto a má-fé. Não é? Porque Agora, doutor Décio, eu estava falando que se o consumidor não tem conhecimento da existência da doença, é uma situação, ele não sabe. Agora vamos supor que ele saiba. E vamos supor que ele seja portador de uma doença crônica. Então ele informa o plano de saúde que ele é portador daquela doença. O plano pode recusar a cobertura a essa doença? Ou depois de um determinado período de carência, ele é obrigado a cobrir? o plano de saúde, ele pode analisar as condições daquela pessoa para essa recusa, ou se não, o valor da mensalidade pode ser maior. Ele vai calcular que é o que acontece, conforme... calcula de acordo com a utilização. Agora, o que não pode acontecer é o consumidor também de má fé, sabendo que tem aquela doença, já teve cirurgia, já teve aquele tipo de problema, e na hora de preencher o questionário ele fala que nunca teve aquele tipo de doença. Aí nós temos o caso de má fé. É porque ele que é tinha vedada. ciência que ele tinha, na verdade, a doença. Isso. Né? Agora,
como vários planos de saúde querem a adesão do consumidor, eles acabam aceitando o questionário pura e simplesmente. Sem fazer nenhuma perícia. E depois não existe essa má-fé comprovada do consumidor e eles devem cobrir aquele tipo de doença. Outra questão que acho que gera muita dúvida é a diferença ou as diferenças existentes entre o plano que é individual e aquele plano de saúde coletivo. Não é incomum a gente pegar ação discutindo isso, reajustes, a possibilidade de ter outro tipo de reajuste que não seja da ANS. Quais são as principais diferenças entre os dois tipos de plano? Certo. O que acontece muito em planos de saúde, nós temos o coletivo e o individual. O individual é aquela família que quis aderir ao plano de saúde e preenche o questionário e é estipulado um valor para a mensalidade. No outro caso, nós temos as carteiras, como se diz aqui na linguagem jurídica, as carteiras daqueles consumidores de determinadas empresas. E aí o plano de saúde é coletivo. E em relação ao aumento, no caso dos planos coletivos, o que nós sempre vemos por aí é que eles levam em conta toda a carteira, a sinistralidade, aqueles que estão mais usando, qual o mês que usou mais ou não, para estipularem o aumento. E na maioria das vezes, ou não comprovam essa alteração de sinistralidade para aumentar, ou não comprovam, ou é abusiva. Aí entra então a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estipula anualmente aquele valor de aumento, que é ponderado, geralmente 10%, 11%, que é o que vai prevalecer. Então, o que não pode acontecer é pura e simplesmente o plano de saúde falar que pela sinistralidade, geralmente plano coletivo, pela sinistralidade o aumento vai ser de 60%, 70%. Além de não comprovarem, há um abuso, então não poderia haver esse tipo de aumento. E essas operadoras, elas podem simplesmente rescindir o contrato? Essa é outra questão muito interessante que acontece hoje. Nós temos jurisprudência nos dois sentidos. A que vem prevalecendo, embora não tanto, mas com um pouquinho mais de vantagem, é aquela segundo a qual o plano de saúde não é um contrato qualquer. Então, quando a pessoa mais precisa, vem o plano de saúde e fala, não queremos mais, como se fosse um contrato qualquer. Né? Então, a jurisprudência está entendendo que pura e simplesmente dizer ao consumidor, não queremos mais você, principalmente quando ele mais precisa, que não haveria essa possibilidade. A não ser que fosse a hipótese de não pagamento, ou também de fraude, diz lá o artigo 13 da lei. Essas hipóteses, mas aí fraude serve para tudo, né? Não há essa possibilidade. Doutor, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Peço aos telespectadores que continuem conosco e até breve. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte. sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Hoje já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte. sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Hoje já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, voltamos no nosso segundo bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Nosso tema de hoje é planos de saúde e falando aqui é o Dr. Décio Luiz José Rodrigues, trazendo questões de suma importância para o esclarecimento referente a esse tema. E aí, outra pergunta, doutor,
eu queria saber referente aos procedimentos e remédios eventualmente não previstos no contrato, porque eles colocam uma lista gigantesca lá, enorme, que muitas das vezes as pessoas são leigas na parte médica, não conhecem, não sabem o que quer dizer, e aí eles falam, quando você pede algum determinado procedimento ou tratamento, eles falam, não está previsto na sua cobertura. Isso pode? Como é que funciona? Como é que o consumidor deve se portar diante dessa recusa? Tá certo, acontece muito também isso. Então, por exemplo, o plano cobre uma cirurgia cardíaca. É feita a cirurgia cardíaca e, como consequência da cirurgia, tem que colocar o tal do stent, aquela valvulinha lá que se coloca, sem a qual não adianta nada a operação, porque não vai ter chance de sobreviver. Cirurgia de tumor, de câncer. Depois disso vai precisar da quimioterapia ou radioterapia. O plano exclui essa cobertura. Também não há essa possibilidade, é cláusula abusiva. Remédios também, até um limite de remédio, ou se não for reconhecido pela Anvisa o remédio, o plano fala que não vai cobrir. Mas se houve uma recomendação médica para aquilo, e houve a cobertura da doença, da cirurgia, aí nós temos a chamada patologia de consequência. Quer dizer o quê? Cobriu aquele procedimento, aquela cirurgia, e sem a consequência dos tratamentos não adianta nada a cirurgia coberta. Então a interpretação, inclusive matéria sumulada, Tribunal de Justiça, é que se houver essa recomendação médica, essa necessidade desses tratamentos, desses remédios, tem que haver a cobertura sob pena de se considerar a cláusula abusiva também, porque de nada adiantaria a cobertura do procedimento da cirurgia sem as consequências. No exemplo que eu dei, o stent, no caso do coração, quimioterapia, radioterapia, etc. Agora, doutor Décio, também alguns planos fazem referência exclusivamente aos medicamentos e procedimentos reconhecidos pela ANS. E a gente sabe que isso é mutável, né? Conforme o tempo vai passando, a tecnologia vai se aperfeiçoando, as técnicas vão se aperfeiçoando também. Então, algumas técnicas que são às vezes muito menos invasivas, o prejuízo para o paciente é muito menor, né, em termos físicos, ainda não estão nessa lista. E aí, o plano pode excluir, se há uma indicação médica para isso? E aí eu ainda complemento essa pergunta. Durante muito tempo se discutiu e até surgiu essa questão nas varas de fazenda por causa de medicamentos que não eram fornecidos pelo Estado. E aí se diz o seguinte, bom, mas tem medicamentos que não foram ainda aprovados e que você pode estar fazendo um teste utilizando a medicação para as pessoas que pedem, né, que o Estado forneça. Então isso pode estar servindo até para testar um medicamento que não tem aprovação. Como é que a gente sai de um dilema desse? Então, novamente, plano de saúde não é um contrato qualquer. Ele envolve direito à vida, direito à saúde, constitucionalmente previstos e assegurados. Então, remédio com recomendação médica, mesmo que não tenha essa aprovação da Anvisa experimental, se o médico, fundamentadamente, mesmo o médico particular do consumidor, do aderente, se ele justificar a possibilidade da utilização, tem que haver a liberação. Só que vários planos não liberam e aí vai na justiça e tem que se tentar tudo. Doutor, porque há uma possibilidade da cura. Nessa questão do remédio, eu já vi em alguns casos pedindo não o princípio ativo, mas a marca. Como é que os tribunais entendem essa questão de pedir uma determinada marca e não o princípio ativo daquele remédio? Um exemplo. Nós podemos dizer que, num primeiro momento, o que interessa é a composição do remédio. Agora, às vezes, pode ser até psicologicamente, muda lá a marca do remédio e não funciona para aquela pessoa especificamente. Aí tem esse outro dado psicológico que influencia. Então nós podemos dizer que, em regra, os componentes é que devem ser levados em consideração para a liberação do remédio. Agora, excepcionalmente, desde que fundamentado também pelo médico, nós podemos entrar nessa seara da marca. Deve ter alguma razão para ele indicar uma marca específica, né? Se ele faz essa diferenciação, né? Ele tem que indicar por quê. A gente sabe no dia a dia, com pessoas da família ou amigos, que às vezes aquele genérico pode ser até melhor, mas para aquela pessoa não funciona. Se não tiver o nome lá, o nome difícil de se entender, não funciona.
Então, se houver essa fundamentação, é possível que se exija. Agora, também uma outra questão que durante muito tempo se começou, na verdade, uma discussão se caberia ou não, era a cirurgia de redução de estômago, coberta ou não pelo plano, porque se considerava que a finalidade da cirurgia era estética. Como é que está hoje essa situação? Hoje já houve uma mudança de entendimento? Esse é o caso dos gordinhos, né? Não vou falar em causa própria, mas vou falar genericamente o que acontece. O problema da cirurgia bariátrica, diminuição do estômago, ela é recomendada pelo médico, fundamentadamente, como sendo uma doença daquela pessoa. Então, os planos falam que não cobrem porque ela é estética. E o médico fala, não é estética, ele precisa diminuir o estômago, ele precisa da cirurgia, porque senão ele está tendo risco de morrer. Nesse caso, o plano vai negar, porque exclui expressamente, mas por ser estética, mas não é estética, é doença, é um problema. Então tem que haver a cobertura. E depois que faz a cirurgia, tem as consequências, colocar lá as coisas no lugar. Então, e depois a cirurgia plástica na sequência. Porque senão essa cirurgia plástica, o que se considera também seria voltar à situação anterior, ao status quo ante, como se diz. Tem que voltar à situação anterior. Então, se o problema é de doença, o médico recomenda, é feita a cirurgia, não vai pura e simplesmente fazer a cirurgia e deixar tudo lá daquele jeito que ficou pior do que estava antes. Porque até interfere na qualidade de vida da pessoa. Claro, porque dá um monte de dermatites, né? Pelo menos nos casos que a gente acompanha. Na própria autoestima. Aí vai dar outro tipo de problema psicológico, o plano vai ter que gastar também aí com a pessoa, né? Então, se for recomendado pelo médico, justificadamente, que aquele problema da cirurgia bariátrica é doença, a obesidade mórbida, mesmo que o plano exclua, por ser estética a cirurgia, tem que haver a cobertura, porque aí não é só estética. Então, o que a gente tem visto nos últimos processos nesse assunto, ele não diz simplesmente que ele não cobre mais, porque hoje já tem uma jurisprudência quase que pacífica no sentido que tem que cobrir, mas ele diz, não, mas ele tem que tentar emagrecer de outra forma antes. Ele não demonstrou que ele já tentou fazer dieta, atividade física, essas coisas todas. O senhor entende que a palavra do médico dizendo que é o momento de fazer cirurgia é suficiente e que o plano não pode interferir nessa avaliação? Bom, mas o doutor vai responder isso no nosso próximo bloco. Desculpa interrompê-lo. Por favor. Chegamos ao final do nosso segundo bloco. Continue conosco. Até breve. Acaba acontecendo, quer dizer, a mulher acaba permitindo, talvez no início, A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte. sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Hoje já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte. sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. Hoje já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying. Olá, voltamos no nosso terceiro bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e Unisa, Universidade de Santo Amaro. E no finalzinho do último bloco, a doutora Herta tinha feito uma pergunta. Doutora, poderia refazê-la, A gente estava falando sobre a cirurgia de redução de estômago. Eu disse que alguns planos recusam a cobertura, afirmando que a pessoa não teria o IMC suficiente para a cirurgia, ou que não fez dieta e atividade física, não comprovou que tentou emagrecer por outros métodos. Mas há indicação do médico no sentido de se realizar a cirurgia. Então, o que eu queria saber do Dr. Décio é se ele entende que essa indicação do médico, a palavra do médico, é soberana em relação a essas outras avaliações. O que a jurisprudência entende é que se o médico fundamentar que naquele caso, além de ser uma doença, obesidade mórbida, existe a necessidade premente de se fazer a cirurgia, porque não dá mais tempo de fazer outro método, não dá mais tempo de academia, etc. Isso vai ser feito num segundo momento. Então, nesse caso, prevalece essa recomendação médica. Entendi. Fundamentada. Doutor,
Em relação ao home care, muitos planos de saúde utilizam isso até como propaganda, né? Falando que eles fornecem, mas isso é uma obrigação deles ou é apenas uma previsão contratual? Alguns planos podem não ter, por exemplo. O que nós vemos na prática é exclusão de home care. Agora, o que é o home care? É uma cobertura que seria feita no hospital, mas que para aquele doente não tem como, ele tem que fazer em casa. Então essa exclusão de home care, ela é considerada abusiva. Inclusive matéria sumulada aqui pelo Egresso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porque não adianta falar, se for em casa, não se cobre o problema, só no hospital. Mas o home care o que é? É um tratamento que seria feito no hospital e pelas condições daquele paciente, ele tem que fazer em casa, ele não consegue sair. Então, essa matéria é considerada a cláusula abusiva e tem que haver a cobertura do home care e também a fiscalização do home care. Porque tem plano de saúde que fornece o home care com muito custo e vai uma vez por mês lá uma enfermeira para dizer como é que tem que dar comida para o doente. Nossa. Isso não adianta. Há doentes que precisam do home care justamente porque não têm condições de ir ao hospital, de ir lá permanecer. Eles precisam de vários profissionais. Então, essa exclusão pura e simples, ela é considerada abusiva, desde que, claro, o médico fundamente a necessidade do home care. E em vários planos, nem existe essa previsão, nem há o que excluir, porque nem existe a previsão. Então, o home care é só um nome que se deu aí para um tratamento que seria feito no hospital, mas que tem que fazer em casa pelos aspectos pessoais daquele. Então, doutor Décio, e na eventualidade do home care ser mais benéfico para o paciente, não que ele não possa estar internado, ele poderia ter o mesmo tratamento internado, mas poderia ter o mesmo tratamento em casa. E a gente sabe que no hospital há o risco de infecção hospitalar, os riscos são muito maiores do que na residência. Porque o gasto do plano de saúde não seria o mesmo, ele não vai ter que gastar se estivesse internado, não gastaria a mesma coisa se estivesse em casa, ou talvez até menos. Então, qual que é a razoabilidade dele negar a cobertura nesse caso? O que nós vemos na prática é o contrário. Pela situação do paciente, ele teria que ter aquele atendimento no hospital ou com os profissionais de hospital e com uma UTI lá do lado, dependendo da situação, para sempre. E aí tem plano que é o contrário, ele quer dar o home care, que gastaria menos, mas daquele jeito, ou seja, uma enfermeira por mês, sem a assistência sendo adequada, que precisaria durante 24 horas essa assistência, e com uma UTI lá, uma ambulância a qualquer momento. Então o que acontece é o inverso. Exatamente. Doutor, acho que uma questão que está muito em pauta hoje em dia é um plano de saúde que está falindo, né? O que o consumidor deve fazer neste caso? Ele tem que continuar pagando? Os outros planos têm que aceitá-lo ou não? Como é que funciona isso? Quando o plano de saúde aí, vamos dizer, não vai bem das pernas, a ANS intervém para saber a situação e ela pode já impor algumas medidas. Por exemplo, alienação forçada de carteira, que vai ser a venda do plano para outro, um leilão para ver se outro plano queira aí, no caso, incorporar a essa carteira de clientes. Agora, o consumidor tem que continuar pagando esse valor. E o plano não pode negar o atendimento. Mas nega. Por isso que existe a justiça. Tá certo? Então o que acontece? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela intervém, ela vê o que pode ser feito, ela obriga o plano a passar para frente a carteira, outro plano engloba, e aí continua o tratamento. O consumidor não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo, e se for o caso, até uma intervenção, uma liquidação do plano. E se nessa liquidação ele não conseguir nem pagar metade do que deve, pode haver a falência até desse plano de saúde. Tá? Então essas duas observações rapidamente. O consumidor continua pagando, senão haverá aí a resolução do contrato por inadimplemento, porque não pagou a mensalidade do plano de saúde. Vai dar razão para eles resolverem o contrato, rescindirem por inadimplemento. E tem que haver também por parte do plano todo o atendimento. Então, se vários hospitais começam a negar atendimento, tem que ver o hospital daquele plano, o hospital não credenciado, mas que seja do próprio plano, para atender. Tem que atender, pode haver reclamação na ANS também, até via internet, e em último caso, a justiça que está aí para servir a população.
Outra questão super recorrente é em relação aos reajustes por faixa etária. O Estatuto do Idoso proíbe, depois de uma determinada idade, reajustes em razão da idade. Como é que fica essa situação naqueles contratos antigos, em que já tinha essa previsão, antes do Estatuto do Idoso, e nos contratos novos que foram feitos já na vigência do Estatuto? Certo, o Estatuto do Idoso, Lei 11.741/2003, prevê que no caso do idoso, 60 anos para cima, não pode haver o aumento da mensalidade do plano de saúde só pela idade. E matéria também sumulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dizendo que isso se aplica a contratos anteriores até ao Estatuto do Idoso. Então, aumento de plano de saúde de idoso, a 60 anos ou mais, não pode haver só pelo fato da idade. O aumento pela ANS, o anual, esse é normal, para todo o plano é cabível. E o que acontece? Muitos planos de saúde colocam como faixa etária passível de aumento 59 anos. Dá 500% em 59 anos. E aí o que faz a justiça? Entende-se que houve fraude, porque 60 anos não pode, vamos fazer 59, 11 meses e 32 dias, aí pode. E um valor abusivo que também nunca poderia. Então a justiça, o que prevalece é essa impossibilidade desse aumento por faixa etária, 59 anos, que fica uma fraude evidente de que o aumento é para burlar o Estatuto do Idoso. Bom, doutor, eu agradeço muito a sua presença aqui, foi extremamente esclarecedor. Infelizmente, acabamos aqui o nosso terceiro bloco. Gostaria de agradecer a presença. Quer agradecer, fazer algum agradecimento aqui? Assim, gostaria de agradecer a oportunidade, doutora Herta, nossa colega de faculdade lá das Arcadas do Largo São Francisco, não é? Não vou nem falar que a turma é de 1988. Não, fale essa parte. Senão vão dizer que a gente já está quase no Estatuto do Idoso, mas ainda falta um pouquinho. E a gente convida um amigo e ele vem e entrega a idade da gente no ar. Um negócio desse não se faz. Agradecer a professora Tarsila, muito prazer, a Unisa, o IPAM. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos aqui, funcionários também que participaram e que permitiram aí que o programa ocorresse. Muito obrigado. Olha, eu agradeço a presença do Dr. Décio e desde já faço o convite para que ele retorne, porque o Dr. Décio é autor de inúmeros livros, de outras matérias também, e vamos fazer novas entrevistas com mais esclarecimentos. Se Deus quiser. Muito obrigado. Sim. Muito obrigada, doutora Herta, doutor Décio. Bom, prezados telespectadores, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Continue com a nossa programação. Talvez no início. A exclusão social. Eu queria saber o Quem seguinte... sabe, fosse parar no judiciário, tem aparecido. A gente já está sofrendo o que nós chamamos hoje de bullying